Porque o 7 de setembro dos militares e de Lula estava vazio. Consequências psicológicas. Nas manifestações do dia 07 de setembro, onde antes víamos um povo homenageando e orgulhoso de suas forças armadas, presenciamos um local vazio, sem alma, onde só os políticos apoiadores do atual regime compareceram. Há relatos de que nas manifestações do dia fatídico onde foram presos os patriotas, os manifestantes estavam lá acreditando que teriam ajuda do exército, porém caíram em um plano onde soldados os enganaram dizendo que os levariam a locais seguros, mas os levaram diretamente a chamados por muitos como campos de concentração, ou seja, a prisão. Abaixo, lhes apresento um pequeno texto para reflexão. O reino das espadas partidas. Havia um reino marcado pelo ferro e pelo medo. As muralhas erguiam-se como sombras sobre o horizonte, e os senhores que o governavam alimentavam-se do silêncio imposto à sua gente. O povo, cansado de correntes invisíveis, nutria uma única chama de esperança, o exército. Aquelas fileiras de armaduras reluzentes eram vistas como guardiãs do futuro. Cada espada erguida, cada bandeira hasteada, representava a promessa de proteção contra a tirania. As mães ensinavam aos filhos que, quando a noite fosse mais escura, seriam os soldados que trariam a alvorada. Mas o tempo, cruel como lâmina, revelou outra verdade. Quando o clamor do povo alcançou os portões dos generais, não houve resposta de coragem. O que veio foi o estalo de correntes mais pesadas. O exército que deveria defender tornou-se muro contra aqueles que imploravam por liberdade. As mesmas lanças que deveriam romper a tirania foram voltadas contra mãos vazias. A traição não foi apenas de aço, foi de alma. O som dos passos militares, outrora música de esperança, ecoou como o trovão da condenação. O povo compreendeu, com dor dilacerante, que não havia inimigo estrangeiro a temer, o inimigo vestia seu próprio brasão. E assim o reino mergulhou em silêncio. Um silêncio que não era de paz, mas de luto. Pois não há ferida mais funda do que ser traído por aqueles em quem se deposita a última fé. E as ruas do reino, encharcadas de lágrimas, guardaram para sempre a lembrança amarga. Quando o guardião se torna carrasco, a tirania já venceu antes mesmo da batalha. Autoria desconhecida. Retomando a discussão, segundo a psicologia social, vamos analisar a situação sob estas perspectivas. Quais são os efeitos psicológicos de quando você se sente traído por seus ideais, ou seja, quando algo que você acreditava acaba se mostrando falso? Quais as consequências sentidas em um povo? Como o povo passa a enxergar aquela ideia e o mundo? Quando alguém, ou um povo inteiro, se vê traído por aquilo que acreditava, seja um líder, um exército, uma instituição ou até uma ideia, o efeito é devastador, porque não é só uma quebra de confiança externa, é uma ferida na base do sentido de vida. Psicologicamente em nível individual. Desilusão e cinismo, a pessoa perde a capacidade de acreditar no que antes dava força, e passa a olhar o mundo com desconfiança. Ferida narcísica, é como se o povo tivesse sido enganado não só por outros, mas também por si mesmo por ter acreditado. Isso pode gerar vergonha, raiva e sentimento de ingenuidade. Luto simbólico, a perda de um ideal é parecida com a perda de alguém amado, precisa-se enterrar aquela esperança, e nem todo mundo consegue. Crise de identidade, quando se acreditava que aquele ideal era parte do quem eu sou, sua queda gera confusão interna se isso não é verdade, o que mais não é. Em nível coletivo, um povo. Desconfiança generalizada, as instituições, líderes e até os símbolos antes reverenciados passam a ser vistos como farsas. Desesperança, o sentimento de que não há saída, que toda promessa é vazia, que não existe futuro. Raiva social, pode virar revolta, anarquia ou um caldo de ressentimento que perdura por gerações. Fragmentação, o povo deixa de compartilhar um sonho comum e cada um passa a olhar apenas para si, criando divisões internas. Como o mundo passa a ser visto? O que antes era claro, ganha tons de cinza. Onde havia heróis, surgem verdugos. O horizonte não é mais promessa, mas ameaça. O mundo parece menos casa e mais prisão. No fundo, essa traição destrói não só a crença em algo específico, mas mina a capacidade de acreditar. É como se o povo aprendesse que fé é perigosa, porque pode ser novamente traído. E você, o que está sentindo sobre o exército, política, seu país, visão de mundo e fé nas pessoas? Para quem quiser ajuda pontual, procure meu aconselhamento reflexivo. Confira meu novo curso e livro sobre não ser mais submisso e tomar as rédeas sobre a própria vida. Todos meus links na descrição. Abraços.
Frederico de Abreu e Amada.